E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geek de hoje. E dessa vez a gente vai comentar aí as últimas notícias da DC, que aliás são bastante notícias que saíram essa semana. James Gunn e Peter Safran acabaram falando com a imprensa e aí divulgaram um monte de notícias e novidades e a gente vai falar sobre isso agora. Vamos começar então pelas séries e os filmes que estão em andamento e que por enquanto tá tudo bem com eles, estão progredindo bastante. O primeiro Superman, que a gente sabe que lança esse ano em julho e parece que ele vai andando bem, inclusive aí tem a possibilidade de vir um trailer em breve e logo em seguida o lançamento já em agosto, pegando o hype do Superman, o Pacificador, né? Segunda temporada do Pacificador, que promete ser, no mínimo, a mesma qualidade da primeira temporada, que é uma das melhores séries, não só da DC, mas de toda a TV, né? Então, se a gente for aí comparar com as outras séries, Pacificador tá num nível muito alto, ainda mais se a gente comparar com a concorrente, que é a Marvel. Essa, com certeza, é uma série que promete bastante e vai lançar esse ano. Não falta muito, é em agosto, tá quase aí. E a próxima produção que parece que está andando muito bem, já está na metade das filmagens, é a Supergirl, que também deve ser um grande filme. Existe uma expectativa muito grande do James Gunn e do Peter Safran para esse filme, por conta do roteiro, que diz que é muito bom, e também a atriz aí que foi escolhida, ela também promete uma boa atuação para esse filme. Então as expectativas elas estão bem lá em cima. E também tem a série dos Lanternas, que deve estrear também no ano que vem, junto com a Supergirl. E eu acho que talvez ele acabe lançando até um pouquinho antes do filme da Supergirl, não temos certeza sobre isso, mas as filmagens já começaram e parece que está indo bem. Eu acho que é possível que lance um pouco antes, seria até melhor lançar a série dos Lanternas antes até mesmo da Supergirl. Então, pra gente ter ali um filme, série e depois filme, né? Apesar que vai ter já a série do Pacificador, mas ainda assim eu acredito que Lanternas pode vir antes da Supergirl, até mais por ser uma série, talvez um pouco mais fácil de filmar, edição, pós-produção, talvez seja mais fácil de finalizar do que um filme. Não tenho certeza sobre isso, é mais um palpite, mas eu acredito que pode acontecer. E voltando ali no filme da Supergirl, eu tô também com as expectativas muito altas para esse filme. Eu acho que esse filme vai trazer um padrão de qualidade muito alto para os super-heróis no cinema, não só um padrão na qualidade de CGI e tal, mas sim eu me refiro mais à história. Tá baseado numa HQ que eu gosto muito, uma das minhas preferidas. Eu acho que todo mundo que lê quadrinhos, que lê HQ e gosta da Supergirl, deve ter lido esse quadrinho e deve concordar comigo que ele tem uma história muito boa aí da Ana Nogueira. Então, a probabilidade disso ir para o cinema numa qualidade muito alta e envolver, surpreender muita gente é muito grande. A maioria das pessoas estão acostumadas aí com o filme da Mulher Maravilha, existe uma grande expectativa para Mulher Maravilha e tal, mas eu acho que a Supergirl vai ocupar um espaço muito importante no DCU e vai acabar surpreendendo muita gente, criando uma nova base de fãs, e eu tô bem esperançoso para isso. Isso deve mudar um pouquinho ali a hierarquia da DC. Apesar que a Supergirl não é o Superman, eu acho que nem é a intenção fazer com que ela seja um Superman, mas sim que seja um personagem feminino muito relevante no DCU, que não é só a Mulher Maravilha, né? Muita gente acaba colocando só a Mulher Maravilha, mas eu acho que existem outros personagens e eu gosto muito da Supergirl, principalmente se ela for adaptada com base nesse quadrinho. Então é uma coisa aí para todo mundo ficar atento e ficar esperto, que isso vai surpreender a galera. E a próxima notícia já é sobre o universo do Batman. Então a gente viu que o filme do The Batman foi adiado para 2027 e o James Gunn ele comentou sobre isso, o Peter Safran também, e parece assim que existe algumas dúvidas sobre esse filme, em questão de se ele realmente vai sair em 2027 ou não, porque eles comentaram disso ser uma data provisória, até porque o roteiro ainda não foi entregue pelo Matt Reeves, o que eu acho muito estranho. Porque como pode demorar tanto tempo para finalizar um roteiro? O The Batman Parte 1 lançou, ele saiu nos cinemas, na verdade, há 3 anos atrás. Semana que vem agora ele vai estar fazendo 3 anos, exatamente 3 anos que ele estreou no cinema. Isso já faz um bom tempo. E o roteiro da segunda parte ainda não está pronto, né?
E aliás, o próprio Peter Safran falou que existe um interesse deles de fazer uma trilogia desse filme, mas eu acho que o The Batman vai ser um filme que pode ser que ele demore mais do que a gente está pensando. Por conta disso, tanto o James Gunn quanto o Peter Safran demonstraram, assim, meio que deixaram subentendido de que eles estão avançando mais com o próximo filme do Batman do DCU, não o The Batman, mas sim o Batman do DCU, para colocar ele no cinema no máximo até 2027. Então eles acabaram garantindo, né, falando que vai ter o Batman nos cinemas em 2027, seja um ou seja outro. Ou seja, toda a produção do Batman do DCU deve estar avançando agora. Eu acredito que eles acabaram adiando um pouco essa produção desse filme por conta do The Batman Parte 2, para ver se lançava esse filme para depois vir o Batman do DCU, mas como isso não está acontecendo, como o Matt Reeves não está conseguindo entregar o roteiro, eu imagino que eles agora perderam a paciência e não vão mais ficar esperando o Matt Reeves resolver isso, né? Para que o filme do Batman do DCU demore ainda mais para aparecer no universo. Então esse filme foi acelerado. Outra coisa importante sobre isso é que o James Gunn falou que ele não está escrevendo o roteiro como muita gente esperava, que já tem um roteirista trabalhando nesse filme, mas que ele está acompanhando cada parte desse roteiro. Então eu imagino que ele não esteja mesmo escrevendo o roteiro, porém ele deve estar ali frequentemente lendo e dando orientações de como ele quer que esse filme realmente seja escrito, como ele quer que se desenvolva. Então, por mais que ele não seja o roteirista do filme, ele vai estar envolvido muito profundamente nesse filme. Outra coisa, também não ficou muito claro na entrevista deles se ainda o Andy Muschietti vai ser de fato o diretor desse filme. Então muita gente já está teorizando na internet que pode ser que ele não vá ser mais o diretor desse filme e talvez possa ser até o próprio James Gunn. Muita gente quer, na verdade, que seja o James Gunn porque o Batman é um dos personagens favoritos dele e ele quer dar uma atenção grande para esse filme. Então eu acho também que a possibilidade do James Gunn acabar em algum momento assumindo a direção desse filme não é tão difícil assim. Outra coisa é que também o James Gunn deixou bem claro com todas as palavras que o Robert Pattinson não vai ser o Batman do DCU, que esses filmes são completamente separados e não vai usar o mesmo ator, vai ter um ator novo para o Batman do DCU, então isso acaba completamente com a esperança de alguns aí que ainda acreditavam na possibilidade do Pattinson ser o Batman do DCU. Apesar dele ter sido um ótimo Batman, ter feito um ótimo papel em The Batman, não vai ser ele o Batman do DCU. James Gunn deve escolher um novo ator para interpretar esse papel. Outra coisa é a série do Pinguim. Muita gente já vem pedindo faz tempo pela segunda temporada e ela não foi confirmada. E aqui eles explicaram o porquê disso, né? Falaram que existem muitas variáveis que impedem a segunda temporada. Uma delas é o Colin Farrell, que ele parece não ter muito interesse de renovar para uma segunda temporada. Ele já tinha falado, na verdade, antes, há um tempo atrás, que era muito difícil para ele a caracterização do Pinguim, que para ele ficar daquele jeito, naquela forma, ele passava horas na parte de maquiagem e isso acabava tomando muito tempo dele, era muito dificultoso e é uma coisa que ele falou que não sabe se vale a pena passar por isso de novo, teria que fazer muito sentido, teria que ter uma história muito boa, realmente tem que ter algo que motive ele de verdade a fazer uma segunda temporada. Ele disse também que não quer fazer uma segunda temporada só por fazer, né? Ele não quer só fazer porque a primeira fez sucesso, então vamos aproveitar o hype e fazer uma segunda temporada. Eu acho que nesse ponto ele tá certo, então a gente tem que esperar, porque se o Matt Reeves não conseguiu ainda nem finalizar o roteiro do The Batman Parte 2, quem dirá então do Pinguim, né? Da segunda temporada do Pinguim. Eu acho que se isso acontecer, vai ser uma coisa muito lá pra frente. Então, fora essas notícias, também eles acabaram confirmando muitos dos projetos que estão em desenvolvimento. Alguns são rumores, né? Um que foi confirmado é o Dynamic Duo e que ele já está em processo, já está avançando esse projeto, na verdade, e que é um projeto que adapta aí dois personagens do universo do morcego, o Dick Grayson como Asa Noturna e também o Jason Todd como Capuz Vermelho. Aliás, Capuz Vermelho, que é um dos meus personagens favoritos do universo do Batman,
e eu tô muito ansioso para ver uma boa adaptação. No caso aqui, é uma animação da DC, né? Não é um live action, mas ainda assim é uma animação bem esperada. A questão aqui é que a gente não sabe, ou eles, na verdade, falaram que ainda não tem certeza se essa animação vai fazer parte do DCU ou não, pelo contexto, né? Pelo roteiro, como ele foi desenvolvido. Porque o DCU ele tem uma visão para esses personagens e precisa ver se vai se encaixar aqui com a mesma da animação. Isso deve ser confirmado em algum momento, mas não foi agora. Tem também a série do Besouro Azul, que está em desenvolvimento, bem como a série também das Minhas Aventuras com Lanterna Verde, que vai ser com a Jéssica Cruz, e é uma animação, eu acredito que mais ou menos no estilo de Minhas Aventuras com Superman, que fez bastante sucesso na Max. Apesar de não ter muita gente que assistiu, quem assistiu elogiou bastante. Tem também DC Superpowers, que aí é voltado, eu acho que para um público um pouco mais infantil. Isso é legal porque a DC acaba englobando e, na verdade, criando produções que vão englobar todos os públicos. E é importante que ela faça isso, que ela possa atingir todas as idades e quanto mais pessoas consumindo produtos da DC, mais ela consegue avançar, mais ela consegue ter verbas e produzir mais conteúdo pra gente. Então eu gosto dessa variedade de conteúdo. E também vai ter aí a série da Starfire, que será uma série com a Estelar e também outros personagens desse universo. Também muita gente já comentou esses rumores de que haveria, enfim, muita gente já confirmou isso, mas James Gunn e Peter Safran confirmam que essa série também já está em andamento. E finalmente os Jovens Titãs foram confirmados pelo James Gunn, que ficou um bom tempo aí quietinho sobre esses rumores, muitos vazamentos confirmando que essa série com certeza teria no DCU, e até agora ele não tinha falado nada, mas a partir de agora então a gente sabe que esse filme realmente ele vai acontecer. Não sabemos muita coisa sobre ele, pouca coisa foi anunciada sobre ele, mas já sabemos que ele está inclusive em andamento e está avançando bastante, então a gente deve ter esse filme no DCU antes até mesmo de muita coisa. Agora fica a dúvida de como isso vai ser adaptado, porque vai ser incluído um time que teoricamente era para ser incluído depois da Liga da Justiça ou de vários outros personagens importantes estarem no DCU, mas não é o caso aqui, então fica aí a curiosidade para tentar entender como o James Gunn vai adicionar isso no DCU um pouco antes, talvez, do que outros personagens importantes, talvez até mesmo antes do Batman. E o que muita gente duvidava, parece que vai acontecer. Existe um roteiro em andamento do Exterminador e do Bane, algo muito improvável, né? Dois personagens de universos diferentes que agora vão estar atuando junto, e aí fica a dúvida para saber como que vai ser essa história. Eu confesso que isso me pegou desprevenido, eu não estava acreditando muito nesse rumor, mas enfim, James Gunn confirmou que realmente existe um roteiro sobre essa história, então vamos ver no que vai dar isso. Um outro projeto que segue ativo, já foi anunciado desde o começo do planejamento do DCU, é o Paraíso Perdido ali das Amazonas, que é uma série que vai ser estreada na Max, no estilo de séries da HBO, né, mais parecido ali com as histórias do Game of Thrones. Ou você acredita na verdade que essa vai ser uma grande produção das Amazonas que deve introduzir na verdade a Mulher Maravilha? Então, eu mesmo acredito que a Mulher Maravilha não deve ter um filme para ser introduzida no DCU. Ela deve provavelmente ser introduzida justamente nessa série das Amazonas, e que é uma série que deve ser bem grande, deve trazer muita coisa interessante ali para o universo, e existe uma atenção grande para essa série. Parece, né, pelos comentários deles ali, que em algum momento essa série deu uma bombeada ali e não avançou muito, mas agora parece que ela está continuando, né? E inclusive o James Gunn falou que essa é uma série importantíssima para a história do DCU, que ela vai movimentar uma peça importante no tabuleiro da história como um todo. Então ele tem muita esperança nessa série, assim como todo mundo, até porque foi anunciado que vai ser uma série com uma produção bem grande. Então, né, no mínimo deve ser algo muito bom. E Gladiador Dourado, que aí muita gente acreditava que o próprio James Gunn iria escrever esse personagem, dirigir, enfim, porque ele tem a cara do James Gunn, e foi anunciado lá no começo, todo mundo ficou meio assim, por que desse personagem? Mas ele revelou
que ele decidiu fazer, no caso, um filme desse personagem, porque ele tinha um roteirista em mente que funcionaria muito bem com a história que ele estava pensando, porém, esse roteirista acabou assumindo um outro trabalho e foi descartado para esse projeto, então esse projeto ficou um pouco parado e parece que eles estão tentando fazer ele andar agora de novo com um novo roteirista, mas não tenho certeza se de fato esse projeto está andando, e se ele for andar, vai demorar aí um pouquinho para de fato ele acontecer. Agora vamos falar de outros projetos que aí esses sim estão com problemas e não andaram do jeito que a DC esperava. Que um é o Monstro do Pântano, né, que também foi anunciado no começo de todo esse desenvolvimento do universo do DCU e que, assim, parecia ser um filme de um pouco mais de terror e tal, né, no estilo do Monstro do Pântano, mas parece que não vai ser bem isso. E um outro problema é que ele tá parado porque o roteirista dele também pegou outro projeto e não tá avançando com ele, então ele ficou meio que engavetado. Não exatamente porque ele ainda faz parte do planejamento, ele vai acontecer em algum momento, mas se ele acontecer, vai ser realmente bem lá pra frente. E também tem um projeto da Amanda Waller, que Peter Safran falou que esse daí sim deu problema, eles não conseguiram fazer ele andar, parece que o roteiro não tá chegando onde eles queriam que chegasse, ou seja, essa série não tá avançando de jeito nenhum, o roteiro deu errado, eles mandam para correção e parece que não tá funcionando. E aqui a gente vê um pouco do que o James Gunn disse lá no passado, de que eles vão priorizar roteiros e histórias boas. Essa história não tá agradando eles, então esse projeto tá meio travado, e isso daqui tá gerando um pouquinho de problema para eles, mas né, é claro que eles falam que isso está sendo resolvido, mas eu acho que ainda é um problema sim esse projeto, não tenho certeza se ele vai ser lançado tão rápido como eles esperavam. Já foi adiado, né, e talvez seja adiado ainda mais. E o The Authority, aí que era uma equipe de anti-heróis que muita gente estava aí também esperando, né, para ver como que isso seria introduzido no DCU, como que isso ia contrastar com a Liga da Justiça ou com o próprio Superman, mas parece também que não tá andando. Outro projeto que eles estão tendo bastante dificuldade com o roteiro, parece que o roteiro não tá mais se encaixando no que eles estavam querendo, e do jeito que as histórias estão correndo no DCU agora, eles estão com dificuldade de encaixar esse filme, essa equipe dentro do DCU, então ele também tá parado, tá ali pausado, até que se resolva o problema do roteiro. Então, apesar de ser um filme que muita gente estava com um pouco de, nem digo esperança, né, mas mais curiosidade de saber como seria adaptado, e eu acredito também que ele vai demorar mais do que a gente pensou. James Gunn também falou algo importante ali, que o DCU, esse arco que eles estão criando agora, foi feito para durar 6 anos. Não quer dizer que o DCU inteiro vai durar 6 anos, mas essas histórias, esses arcos, esses filmes, essas séries que vão ser lançadas agora, elas estão sendo planejadas para se encerrar daqui a 6 anos de uma forma bem fechada, né? Como aconteceu com o MCU ali na Saga do Infinito e tal. Então ele pretende fazer algo similar com o DCU. Não sabemos como, mas ele comentou isso, né? Que é algo fechado durante esse período e depois deve começar um novo ciclo aí dentro do DCU. E que eu acho isso uma escolha certa, porque você precisa gerar um hype na galera para um clímax especial, né? De ter um grande problema a ser resolvido no final, um grande vilão. Não sei exatamente qual o vilão. Muita gente aí falando sobre o Darkseid, outros falando que não querem o Darkseid, que tem que ser algo diferente. Eu realmente não pensei muito sobre isso, qual que seria o melhor vilão para encerrar essa primeira história, essa primeira fase, ciclo do DCU, mas eu imagino que, independente do vilão que for, todas as histórias têm que ser bem fechadinhas, elas têm que funcionar muito bem. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque do jeito que o DCU está hoje, não parece que todas as coisas vão se conversar tão bem. Lógico que isso é só uma impressão, eu não vi o roteiro de nada, né, até agora, a não ser do Comando das Criaturas, que aparentemente não tem muita influência no DCU, que o filme que deve iniciar de fato é o do Superman, e até lá a gente vai ter que esperar, ver o que vai acontecendo em cada produção, mas a minha preocupação é justamente essa, de que todas as histórias vão de fato culminar em algo importante e que isso vai fazer sentido, independente do vilão.
todos os filmes, todas as séries, elas têm que ser bem feitas, elas têm que ser coerentes e não dá para uma série anular algo que foi feito no filme ou um filme ignorar um evento que aconteceu numa série. Eu acho que quanto mais conectado tiver, quanto mais sentido fizer as coisas que estão acontecendo, mesmo que seja como o James Gunn falou, que você não vai precisar ter assistido uma coisa para entender outra. Ok, eu aceito isso, eu acho que isso é importante, mas você não pode deixar de gerar o hype sempre para o que vai vir depois, né? Eu acho que cada filme, cada série precisa gerar um hype para o próximo evento, para o próximo filme ou para a próxima série. Isso vai ser fundamental para que as pessoas engajem nesse novo DCU. Não basta apenas ter um filme isolado que é muito bom, porque senão sempre vai ficar uma grande dúvida se a outra série vai prestar ou não. Por exemplo, o Sargento Rock, né? A maioria das pessoas não acredita muito nessa série. Ou, por exemplo, série não, filme, né? Ou, por exemplo, o Cara de Barro, outro filme aí que muita gente não coloca muita fé, e muita gente não entende também por que que esse filme foi decidido ser adicionado até mesmo antes do Batman. É uma coisa que realmente gera muitas dúvidas, mas se for bem feito, não só um bom roteiro, uma boa história, mas se tiver conexões com as outras coisas do DCU, vai acabar funcionando de um jeito ou de outro, sabe? Vai acabar gerando um hype para uma coisa e para outra. E eu acho que tudo tem que ser assim. Independente se é uma produção de um grande orçamento ou de um baixo orçamento, não pode ser completamente isolado. Não pode ser feito uma coisa só por fazer. Senão a gente vai ter, na verdade, vários Elseworlds e pouca coisa conectada no DCU. E isso é uma coisa que talvez me preocupa um pouquinho, mas pode ser também que seja só besteira da minha cabeça ou eu não tenha entendido muita coisa. Enfim, de qualquer forma, a gente vai ter que esperar o lançamento, né, de cada um deles e poder avaliar um por um. Mas diz aí qual que é a sua opinião sobre esse novo DCU, o que que você acha, se tá caminhando bem, se o James Gunn tá indo por um bom caminho, se as escolhas de filmes, de série estão agradando, se faz sentido para vocês o que foi anunciado até agora, se vocês têm hype para alguma coisa. Eu particularmente estou com muito hype para o Superman e para Supergirl. Eu espero muito dessas duas produções. Tô com algumas dúvidas sobre o Lanterna Verde, não sei, né? Não entendo muito bem o que eles querem fazer ainda. Essa coisa sobre fazer uma série ali parecido com True Detective. Eu gosto muito da série, mas eu não sei como os Lanterna Verde vão ser adaptados a isso aqui na Terra. Enfim, sabe, eu tenho muitas dúvidas, mas também confio um pouco na capacidade do James Gunn de contar boas histórias, de talvez criar ali boas situações em que vai surpreender a gente. Então tô esperando nessa série aí ser surpreendido de alguma forma, mas o hype não é tão grande como o de algumas pessoas. Enfim, já falei bastante aqui nesse vídeo aqui um pouco sobre as minhas opiniões, sobre os meus pensamentos, e agora quero ouvir um pouco de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso, e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e até mais.